Olá pessoal, sejam bem-vindos a Pontos Livros, e o livro de hoje é Os Contos de Bida, o Bardo, de J.K. Rowling. J.K. Rowling, a autora de Harry Potter, não apenas escreveu aqueles livros que tratam aí da história do bruxo mais famoso do mundo, não é mesmo? Mas ela também escreveu outras obras que compõem esse grande universo, e uma delas é Os Contos de Bida, o Bardo, pessoal. Essa obra aqui ela é maravilhosa, ela vai trazer 5 contos que vão ali fazer parte do imaginário popular lá do mundo bruxo que ela criou, não é mesmo? Até porque aqui no nosso mundo, por exemplo, a gente tem a Branca de Neve, a gente tem a Cinderela. Lá para o mundo bruxo, essas são as historinhas que os papais contam para os seus bruxinhos ali antes deles irem dormir. E esses contos aqui, pessoal, são todos eminentemente morais. São contos que sempre têm uma lição ali de moral, de alguma forma vão trazer algum tipo de moralidade no final da historinha. E uma coisa bem interessante que esse livro aqui faz, pessoal, é que a J.K. Rowling, ela na sua introdução aqui do livro, ela meio que mistura a fantasia com a realidade, porque ela criou o universo de Harry Potter para se mesclar com o universo da gente. Então, assim, de alguma forma, a fantasia e a realidade andam de mãos dadas, porque no universo dela, os bruxos se esconderam ali em determinado momento dos trouxas, que seriam nós, que não fazemos magia, somos pessoas não mágicas, porque nós os perseguíamos muito. Inclusive ela vai explicar aqui do Código Internacional de Sigilo e Magia e tudo mais. E então o que acontece é que um mundo, que é o mundo bruxo, anda escondido dentro aí do mundo trouxa, né? Eles fazem algumas mágicas para esconder esse mundo da gente, e eles têm jeitos de se esconder, enfim. De forma que quando ela faz essa introdução aqui, ela usa uma linguagem que é bem interessante, que é como se esse mundo realmente existisse. Ela vai falar de bruxos, trouxas, como se fossem pessoas que conseguissem acessar essa mesma obra aqui, entendeu? Então ela vai fazer essa linguagem que vai fazer com que a gente seja inserido dentro desse mundo mágico dela já. E uma coisa que é interessante de notar, pessoal, é que ela vai falar pra gente que o Bida, o Bardo, então, seria um autor lá desse mundo, mas que nasceu lá no século XV, e ele criou essas histórias que se tornaram clássicas ali ao longo do tempo. Esses contos aqui, eles são sempre seguidos de comentários, sabe de quem? Do próprio Alvo Dumbledore, sim, o diretor da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Olha só que coisa. Mas, pessoal, são escritos póstumos. Eles conseguiram esses escritos aqui depois dos acontecimentos ali do último ano do Harry em Hogwarts. E esses documentos teriam sido feitos 18 meses antes do trágico acontecimento na Torre de Astronomia. E quem já leu o 6º livro aí de Harry Potter sabe muito bem do que eu estou falando. Pessoal, e quem foi que deu esses documentos aí para J.K. Rowling, quem autorizou que eles saíssem de Hogwarts? A própria Minerva McGonagall, que seria a diretora atual de Hogwarts. Olha só que coisa. E essa tradução aqui, ela foi feita, sabe por quem? Porque ao longo do tempo, esse mesmo livro lá no Mundo Bruxo teve várias traduções. E a mais nova, novíssima, atualizada seria feita pela própria Hermione Granger. Então vejam como ela faz essa brincadeira aqui, né? Como se realmente essa obra tivesse existido realmente. Ela não foi quem criou a história. Ela só está trazendo a público, né? Chegou ali nas mãos dela, tá publicando, entendeu? Mas vamos lá, pessoal, para os contos de Bida, o Bardo. Quais são esses contos? O primeiro conto é O Bruxo e o Caldeirão Saltitante, que conta sobre um mago, que ele era muito bonzinho. Ele prestava auxílio a pessoas que não tinham magia para as diversas necessidades que elas tinham. Quem ficava doente, quem precisava de alguma coisa, ele fazia magia ali e ele supria aquela necessidade. Ele falava que ele tinha um caldeirão e de lá que ele tirava tudo que a galera precisava, ele ia tirando dali e dava para o pessoal que batia na porta dele mesmo pedindo ajuda. E ele fazia aquela bondade ali de coração aberto, com toda a generosidade mesmo. Mas esse bruxo, ele tinha um filho que não gostava de fazer absolutamente bem a ninguém. Inclusive ele desprezava as pessoas que não faziam magia, e o filho dele nem queria saber daquele pessoal ali. Mas aconteceu que esse bruxo vai ficar muito velhinho, e aí o pai dele vai deixar uma herança para ele, que é justamente aquele caldeirão do qual ele falava, que saíam todas aquelas coisas que ele fazia para ajudar o pessoal. E o filho, pensando que ali tinha ouro, de repente, né, dinheiro para ele poder aproveitar e gastar. Quando o filho chega lá, tem só uma pantufinha, que inclusive nem dá para ele colocar no pé, com um bilhetinho lá dentro, dizendo que espera que o filho nunca tenha que precisar daquilo. O filho fica bem chateado por não ter recebido dinheiro como herança e vai passar a utilizar o caldeirão como lixeira. Dali a pouco, pessoal, alguém vai bater ali na porta daquele filho pedindo ajuda, que arranja um remédio ali para a filhinha dela,
que está muito doente, que o pai dele costumava tirar um cataplasma para curar ali a criança, mas o bruxo vai ser super arrogante, mal educado, vai tratar aquela moça mal, vai escurrachar ela ali e ainda vai bater a porta na cara dela. Mas, pessoal, quando ele dá a meia volta e vai entrando em casa, alguma coisa bem interessante aconteceu com aquele caldeirão que o pai dele deixou para ele. Eu não vou contar para vocês, tá certo? O que é que foi que aconteceu, tá bom? Esse vídeo, pessoal, eu esqueci de falar, é um vídeo sem spoilers, tá certo? Podem ficar descansados, tranquilinhos aí. Não vou dar spoiler nenhum nas histórias, tá bom? Podem ficar tranquilos. O Alvo Dumbledore, comentando depois esse conto, vai falar que esse é um conto que vai falar sobre o poder da consciência, a força da consciência, né? Fonte da Sorte, esse conto é bem interessante porque tinha ali uma fonte da sorte que deixava com que os seus jardins se abrissem, porque eram cercados ali por uma cerca viva mágica que não deixava ninguém entrar, uma vez só por ano. E quem se banhasse naquela fonte da sorte conseguiria obter ali aquilo que tanto gostaria. Enfim, parece que tinha o seu desejo realizado, a sorte voltada a seu favor. Uma mulher chamada Asha está ali esperando a hora de entrar, tem um monte de gente ali, e essa Asha ela tem uma doença muito complicada, da qual ela não conseguiu cura em lugar nenhum. E ela espera que, caindo ali na fonte da sorte, ela consiga aquela cura. Outra mulher que está esperando ali é a Alteda, que teve todos os seus bens roubados. Ela espera que, caindo na fonte da sorte, ela consiga de alguma forma arregimentar ali dinheiro, ganhar sorte para ter muito dinheiro e voltar a viver bem como ela vivia. E a outra pessoa, pessoal, era a Amata. Ela esperava que, ela caindo ali na fonte da sorte, a fonte lavasse ali aquelas tristezas delas e ir embora. E elas três não apenas se conhecem, como também combinam que, se elas conseguirem entrar ali naquele local, elas vão dividir ali a fonte da sorte e elas vão cair juntas de alguma forma, ou escolher quem vai entrar primeiro, enfim, vão se ajudar. Então vai chegar aquele momento, pessoal, de ali realmente abrir aquele local e aquela cerca viva vai lançar ali umas ramas, uns ramos e vai puxar, sabe quem? A Asha. Aí a Asha segura no braço da Alteda, que segura no braço da Amata, mas essa Amata vai ficar presa, sabe quem, pessoal? A um cavaleiro de triste figura que estava em cima de um cavalo esquálido. E os quatro são puxados para dentro. Então tem uma surpresa, né? Eles não tinham combinado nada com aquele cavaleiro que estava ali. A Amata se prendeu ali sem querer nele, acabou trazendo junto. E esse cavaleiro, pessoal, olha só. O cavaleiro da triste figura, prestem atenção. Na verdade, pessoal, isso é uma homenagem a Miguel de Cervantes Saavedra. O Cavaleiro da Triste Figura é o epíteto, literalmente, de Dom Quixote de La Mancha. Quem já leu os livros de Dom Quixote aí sabe, né? Então a J.K. Rowling está prestando aí uma homenagem ao grande cavaleiro, né, da literatura clássica. Mas enfim, esse cavaleiro, pessoal, também é conhecido como cavaleiro azarado, né? As pessoas, ele nunca tem sorte em nada que ele faz, ele se acha inclusive que não vai conseguir ali dar nem conta daquela viagem com elas de alguma forma, e ele vai deixar elas ali mesmo, tentar dividir o prêmio entre elas. Ele tá quase indo embora quando as moças dão bronca nele, falando: não, vamos com a gente sim, você vai conseguir, para de pensar que você é azarado. E aí, pessoal, o resto eu não conto pra vocês, a história é maravilhosa e eu não posso nem falar qual é a lição da história, porque esse conto aqui, ele já vai trazer a sua lição. Outra coisa que tem que falar, que o comentário do Dumbledore desse conto, como o conto já traz a sua lição em si, não vai trazer a lição da história, nenhum aprofundamento dessa, mas ele vai trazer algumas informações históricas sobre o universo ali do próprio Harry Potter, sabe? Isso ele vai fazer também nos outros contos, explicando alguns entreveros, algumas questões ali entre os bruxos e trouxas, como é que foi criado o próprio Código Internacional de Sigilo e Magia. Enfim, a J.K. Rowling vai aprofundando através do Dumbledore o próprio mundo que ela já criou. Então isso é bem interessante de acompanhar também. O terceiro conto, pessoal, e aí vocês lembram que eu falei pra vocês que ia ser um conto assim, é um conto que ele destoa de todos os outros contos, e é o conto mais tenebroso que tem aqui, mas que também é muito legal de acompanhar e que prende realmente a atenção do leitor, tá certo? O terceiro conto, pessoal, é o Coração Peludo do Mago. Havia um jovem mago, rico, bonito, talentoso. O que vai acontecer com esse mago é que ele, vendo ali os amigos dele se apaixonando, ele vai observar que eles pagam um papel de ridículo, ficam fazendo coisinhas e ficam fazendo brincadeirinhas, coisas que, assim, aos olhos dele, tornam eles patéticos, tornam eles engraçados, ridículos, diminui assim a visão que ele tem dos amigos. E ele pensa assim: eu nunca vou me deixar dominar por um sentimento desses, que é tão pequenininho que nem o amor. Eu vou
tentar fazer de algum jeito para nunca ser tocado por esse sentimento, para não passar por esse papel de ridículo de vocês aí. E ele vai recorrer às artes das trevas e vai realmente aparecer de volta ali na sociedade, um tanto quanto frio, esquisito. As meninas que chegam para tentar falar com ele não vão conseguir fazer com que ele se apaixone de jeito nenhum, apesar dele ter várias pretendentes, vai recusar todas elas e vai realmente ali, pessoal, passar sem aquele sentimento, né? Sem ser tocado por esses sentimentos, né? O que é que vai acontecer? É que o tempo vai passando, os amigos dele vão ficando casados, tendo filhos, e ele, inclusive, aí ainda denigrindo os amigos, falando, ó, tá vendo aí, ó, eles todos devem ser muito infelizes porque ficam aí, ó, ressecados pelas exigências, esses pirralhos chechelentos. Eu não, vivo muito bem. Os pais dele vão morrer daqui a pouco, como ele era muito rico, pessoal. Ele fica com a fortuna, o palácio dos pais dele também, e ele vai cair ali no mundo de desregramentos, aproveitamentos apenas das coisas do mundo, assim, da luxúria e tudo mais, enfim. E aí ele está ali vivendo muito bem, obrigado, achando que está abafando, que ele é o cara. Aí ele ouve um dos empregados dele conversando com outro empregado, falando, nossa, pobrezinho do nosso mestre, né? Olha só, todo mundo aí casado, feliz, com um monte de filho, ele sozinho, deve ser muito triste viver assim, não é? Olha só, coitado dele. E ele escutando aquilo, pessoal, o orgulho dele, pessoal, nessa hora vai ficar ferido. E ele pensa, eu sou inferior, sou visto como inferior? Não, de jeito nenhum, sabe de uma coisa? Vou arranjar a mulher mais bonita, mais rica, mais talentosa em magia para eu me casar e ficar acima de todos meus amigos. Tudo, é claro, só por vaidade. O que é que vai acontecer é que a mulher dessa é muito difícil de encontrar, né, pessoal? Mas ele vai dar a sorte de justamente no dia seguinte ele encontrar exatamente essa mulher. E ele vai cortejar essa dama, vai conhecer o pai dela, vai fazer uma baita de uma festa ali para cortejá-la e tudo mais. E ela vai notar, pessoal, que realmente ele tem uns gestos, assim, um procedimento muito educado, polido, né? Ele é muito educadão, no entanto, tem alguma coisa muito esquisita ali com ele. Ela vai perceber que tem uma frieza, vai perceber que ele está calculando o que ele está falando. Até que chega um momento dela fala assim, no meio da festa, né, que eles estão. Eu até acreditaria em você se você me provasse que você tem um coração. Pessoal, eu não vou contar mais nada pra vocês nesse conto. Pelo amor de Deus, peguem esse livro pra ler. O Alvo Dumbledore, que vai dar a explicação aqui do conto, vai explicar pra gente que é um conto que fala sobre os perigos de tentar ser invulnerável. Inclusive ele vai falar aqui uma frase, né, que lá para o mundo bruxo, né, é a primeira das leis fundamentais da magia. Somente interfira com os mistérios mais profundos, a origem da vida, a essência do eu, se estiver preparado para enfrentar as consequências mais extremas e perigosas. Então, pessoal, o outro conto é Babbit, a Coelha e seu Toco Gargalhante. E esse conto, pessoal, acho que é um dos mais leves, assim. É uma lição que vai ter sobre honestidade aqui, tá certo? Que é bem legal de acompanhar. E aqui vai contar, pessoal, da história de um rei, que é um rei que ele queria ter atributos mágicos, mas ele era um trouxa, ou seja, uma pessoa que não executava magia, que não tem capacidade para executar magia. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai não apenas querer ser mágico, como ele também vai querer ser o único mágico ali, tá certo? E aí resolve criar um grupo de caça para caçar todos os bruxos, mas concomitantemente a isso, ele vai tentar contratar alguém para ensinar ele a fazer magia. Quem é que vai aparecer para ajudar ele? Ninguém. Todos os bruxos saem correndo, se escondem para não serem pegos, para não serem mortos, inclusive. Um trambiqueiro, uma pessoa ali desonesta, vai aparecer e vai falar para ele que ele é o mago, que ele vai ensinar o rei a fazer magia. Mas na verdade, pessoal, aquele cara estava se aproveitando ali para ver se ele conseguia tirar algum dinheiro do rei. E ele vai fazer uns truques baratos lá, fingindo que ele sabe fazer magia, mas não sabe fazer de jeito nenhum, mas o rei vai acreditar em tudo aquilo. E aí o que vai acontecer é que esse cara, ele vai começar a pedir ali, não, me dê mais dinheiro, ouro, prata, moedas e diamantes, porque eu preciso fazer algumas coisas, comprar outras para sua educação, vossa majestade. E o rei vai dando dinheiro ali, ele vai guardando aquilo tudo em casa, e aquele trambiqueiro, como todo bom trambiqueiro, sabe que toda mentira tem perna curta. Daqui a pouquinho o rei vai descobrir que é tudo mentira, e o plano dele é que quando o rei estiver quase descobrindo ali, ele fuja e pegue todo aquele dinheiro e vai embora. Mas o que acontece, pessoal, é algo bem diferente do que aquele trambiqueiro tinha planejado, porque ele e o rei estão treinando ali algumas esquisitices que ele inventou para o rei fazer,
ali no jardim, na frente dali do palácio do rei. E aí o que vai acontecer é que a empregada que mora ali numa casinha que fica na frente ali do jardim também, tá morrendo de rir dos dois, daquelas coisas esquisitas e ridículas que ele propôs para o rei. Essa mulher, pessoal, é na verdade uma bruxa de verdade, mas ela não conta para ninguém, ela esconde tudo isso, né, claro, porque senão ela seria morta também pelo rei, né, enfim. O rei, vendo aquela mulher ali rindo pra caramba, ele vai perceber o quão ridículo é tudo aquilo que ele tá fazendo ali junto com o cara e vai dar um ultimato nele. O rei fala que vai trazer todo mundo ali do reino, os nobres, a galera que tem dinheiro, para ver ele fazer magia. Se por algum acaso amanhã ele não fizer alguma magia realmente esplêndida, magias realmente espetaculares para impressionar aquele pessoal, e se alguém rir dele, ele vai mandar decapitar aquele cara ali. Ele vai até tentar fugir, o trambiqueiro, mas aí o rei fala que se ele deixar o palácio, é um símbolo de que na verdade ele estava enrolando o rei. Ele vai mandar aquele grupo de caça ir lá pegá-lo e matá-lo. E aí o cara fica com as mãos atadas. Agora ele tem que realmente de algum jeito ali fazer alguma coisa para o rei fazer a magia de verdade. Mas como? Se ele não é mágico de verdade, não é bruxo de verdade. Para espairecer, aquele cara resolve ir ali na casa daquela senhorinha para ver se de alguma forma ele se distrai ali daquela situação dele e vai descobrir que aquela mulher é uma bruxa de verdade. E aí ele vai ameaçar aquela senhorinha, vai falar: olha, tá vendo a confusão que você me arranjou? Se por acaso você, que estava ali gargalhando, rindo, não me ajudar, eu vou entregar você agora pro rei e ele vir aqui matar você. Ela, super inteligente, dá só um sorriso e fala que vai ajudar ele, que ele não se preocupe. Ele vai montar um plano então de que no dia seguinte ela fica ali escondida nos arbustos, enquanto ele fala com o rei ali, junto com o pessoal que está ali, né, sendo recepcionado. Enquanto o rei finge que faz a magia, ela faz a magia de verdade acontecer ali aos olhos do pessoal. Assim o rei não passa por ridículo e não apenas ele como ela também saem vivos daquela situação. Ela topa, mas fala o seguinte: e se de repente o rei pedir para eu fazer alguma coisa que eu não seja capaz de fazer? E aí ele fala: o rei é muito bobão, ele é muito estúpido. Ele não vai pedir uma coisa que você não seja capaz de fazer, ele é muito bobinho. Pessoal, o dia seguinte chega, aqueles nobres estão todos reunidos ali, o rei e o trambiqueiro vão ser expostos ali a todo mundo, e a bruxa realmente fica escondidinha naquele arbusto. Pessoal, não conto o final da história pra vocês, tá certo? Vou parar por aqui. Procurem, se vocês não conhecem esse conto aqui, procurem, pessoal, é maravilhoso. Pessoal, o último conto dessa coletânea de contos aqui é Os Três Irmãos, que é uma pérola aqui dentro. O tema que vai ser abordado aqui é bem interessante, pessoal, olha só. Haviam três irmãos que estavam viajando, só que no meio do caminho eles encontram um rio que é muito caudaloso, muito perigoso, eles estão com medo de atravessar de alguma forma, então eles vão utilizar os seus dotes de magia, porque os três são bruxos, para criar ali uma ponte. E aí no meio da travessia eles vão ser interrompidos, sabe por quem? Pela própria morte, que vai aparecer ali. Ela está muito ofendida, pessoal, muito chateada, porque na verdade a galera que costumava passar por ali tentando atravessar no rio morria. Então ela vai sentir como se eles tivessem trapaceado de alguma forma. E vai fingir para eles, né, que está muito satisfeita de ver o que aconteceu, mas com outras intenções vai se aproximar deles ali. O que vai acontecer é que ela vai primeiro congratulá-los, vai oferecer ali a cada um deles um pedido. Se eles fizerem, ela vai conceder ali um presente para cada um deles. O primeiro irmão, que é muito arrogante, muito petulante, ele vai dizer assim: você, morte, vai me dar uma varinha mais poderosa do que todas as outras varinhas. Com ela, eu, que sou um duelista, conseguirei ali derrotar todos os meus adversários. A morte, muito satisfeita, vai até ali um sabugueiro que está ali perto, vai arrancar um galho, vai fazer ali daquele galho uma varinha poderosíssima, vai entregar para aquele cara ali e o primeiro irmão vai sair. O segundo irmão vai ser ainda mais arrogante com a morte, querendo humilhá-la. Ele vai falar assim: me entregue alguma coisa que faça com que eu consiga trazer pessoas de volta à vida. A morte, ainda fingindo que ela está super tranquila com aquilo tudo, vai até ali o lago, pega uma pedra, realmente dota ela de poderes mágicos e coloca na mão dele, e aquele segundo irmão vai embora. O terceiro irmão já, pessoal, é bem diferente dos outros dois irmãos. Ele já percebeu que tem alguma coisa de muito errado com aquelas propostas que a morte está fazendo ali para eles, e ele vai, com muita humildade, inclusive ele é o único que é humilde dos três irmãos, ele vai pedir para a morte uma coisa bem interessante. Ele vai pedir para a morte alguma coisa que faça com que ele saia dali sem ser seguido por ela.
A Morte, então, percebendo que aquele era um irmão realmente inteligente, né, percebeu ali a astúcia dela, mesmo a contragosto, vai cumprir com o seu prometido. Ela é honesta. E vai dar para ele o seu próprio manto da invisibilidade. E ele vai embora também, só que ele veste aquele manto e a Morte não consegue segui-lo. Pessoal, o final desses três irmãos, de cada um deles, é bem interessante da gente acompanhar aqui. Peguem esse livro para ler, gente. Peguem esse conto, é maravilhoso. E esse conto, pessoal, fala pra gente do quê? Da inevitabilidade do encontro com a morte. Maravilhoso aqui esse conto, maravilhoso. Esse livro inteiro é maravilhoso. A J.K. Rowling, pessoal, é uma autora incrível, espetacular, né? Ela tem uma capacidade de criação de mundo, não apenas de criar, mas de expandir esse mundo. E esse livro aqui é só mais uma prova dessa capacidade criativa dela, não é mesmo? Cada um dos contos vai ficar com você, as reflexões vão ficar no seu dia a dia. Você vai ficar pensando nisso, mesmo depois de ter acabado de ler a obra, tá bom? Baita livro maravilhoso! É isso, pessoal. Mais uma vez o vídeo está chegando ao final. Se você não deixou o like nesse vídeo, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as próximas notificações e os próximos vídeos que vão lançar por aqui. Nos siga nas nossas redes sociais, que estão aqui embaixo na descrição. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela nossa travessia e até a próxima!